pessoal, voltamos hoje com a quarta aula de Fundamentos de Rede. Hoje nós vamos falar sobre IPv4. Então, nós vamos falar sobre conversão decimal, sistema hexadecimal, endereçamento IP, máscara de rede, tipos de endereços IP, subredes e superredes. O protocolo de internet versão 4, gente, é a quarta versão do protocolo IP, certo? Ele é um dos principais protocolos baseado em métodos de interconexão na rede de internet. Se vocês estão lembrados, quando a ARPANET foi fundada e foi oficializada a internet, nesse mesmo momento foi oficializado o IPv4 como o protocolo principal para que a rede funcionasse, certo? Ainda hoje, o IPv4 roteia a maior parte do tráfego da internet no mundo. O IPv4 está descrito na IETF, na publicação RFC, como nós explicamos, e em substituição à anterior definição, que é a RFC 760. O IPv4, gente, tem 32 bits, certo? Com um total de 232 endereços IP possíveis, tá? E se nós fizermos uma conta básica aqui, tá? De 2 elevado à décima vezes 10 elevado ao cubo, nós vamos ter aproximadamente 4 bilhões de endereços IP, tá? Escrito em notação decimal, separados por ponto. Cada byte do endereço é escrito em sua forma decimal e separado dos outros bytes do endereço por um ponto, certo? Nós vamos ver como fica isso, tá? Então, vemos aí. Considerando o IP 185.107.80.231, o 185 é o número decimal equivalente aos 8 primeiros bits do endereço, tá? Separados por ponto. O 107 é o decimal equivalente ao segundo conjunto de 8 bits do endereço, e assim por diante. Consequentemente, o endereço 185.107.80.231, em notação binária, é, na verdade, o número que nós vemos abaixo, em binário, certo? E aqui nós temos um breve folderzinho aqui do IPv4, onde ele mostra os 4 octetos, tá? Primeiro octeto 185, segundo octeto 107, terceiro octeto 80, o quarto octeto 231. Cada um equivalente a 1 byte ou 8 bits, certo? E nós vemos aí essa divisão, tá? Juntando toda a numeração, irá dar 32 bits. Então, gente, vamos falar sobre conversão binária decimal, certo? O sistema binário é o sistema utilizado pelos computadores, tá? Eles utilizam apenas 2 dígitos, o 0 e o 1. Nós utilizamos o sistema de numeração decimal, do 0 ao 9. Para converter um binário em decimal, nós temos que multiplicar cada dígito binário elevado por 2, a sua posição e somar os resultados. Exemplo, o número binário 100.111.01, convertido em decimal, é igual a 157. Vamos ver como isso acontece, tá? Vejam, eu tenho um número binário aí, 100.111.01. Vejam que sobrescrito nós temos o dígito 2, tá? Então, nós dizemos que esse número aí é o 100.111.01 base 2, ou seja, ele é binário. Abaixo nós temos o número 157, sobrescrito 10. Então, nós dizemos que esse número é 157 base 10, ou seja, decimal. Logo abaixo, nós temos os números aqui. Deixa eu ligar minha canetinha aqui, né? Logo abaixo aqui, gente, nós temos o número 100.111.01. E aqui nós vamos ter o 2 elevado a 0, porque é o primeiro número que conta. Nós temos a primeira posição, segunda, terceira, quarta,
quinta, sexta, sétima e oitava posição. Então, eu vou levar essa primeira posição a 0, essa primeira posição a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e assim sucessivamente. Então, quando eu fizer 2 elevado a 0 vezes 1, vai dar 1. Se eu fizer 2 elevado a 1 vezes 0, vai dar 0. E assim sucessivamente. Então, eu vou ter 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 0, 0, 2 elevado a 1 vai dar 4, 2 elevado a 3 vezes 1 vai dar 8, 2 elevado a 4 vezes 1 vai dar 16, 2 elevado a quinta vezes 0 dá 0, 2 elevado a sexta vezes 0 vai dar 0, e 2 elevado a sétima vezes 1 vai dar 128. Somando isso aqui, gente, nós vamos ter 157. Então, é dessa forma que nós fazemos a conversão do binário para o decimal, certo? Agora, gente, convertendo de decimal para o binário, nós vamos fazer o contrário, né? Vejam que eu tenho 157 aqui, base 10, decimal, e quero transformá-lo em binário, base 2. Vou fazer o quê? Pego 157, divido por 2, dá 78. 78 vezes 2 vai dar 156. Resta o quê? 1, certo? E aí, eu vou fazendo o mesmo raciocínio, dividindo sempre por 2, até ser indivisível, certo? Ou seja, 78 por 2, 39, certo? Resta 0. 39 por 2, 19, resta 1. 19 por 2, 9, resta 1. 9 por 2, 4, resta 1. 4 por 2, 2, resta 0. 2 por 2, 1, resta 0, certo? E aí eu complemento com esse 1 que está aqui. Então, vejam, qual é o meu número binário aqui? 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Então, vejam. Deixa eu colocar meu apontador aqui a laser. Nós vamos começar com esse 1 e depois nós vamos para os 2 zeros que estão aqui e aí segue a sequência, tá? Então, veja que eu vou, o meu resultado vai ser debaixo do último número aqui que sobrar, certo? Se vai ser o 0 ou se vai ser o 1, e eu vou subindo aqui a minha régua e até encontrar o meu número binário, certo? Vejam aqui, ó, uma melhor forma para vocês terem esse entendimento, tá? Então, o que é que ele explica aqui? O resultado da conversão é formado de baixo para cima, ou seja, desde o resultado da última divisão por 2 e o resto dessa divisão, mais os restos correspondentes a todas as divisões efetuadas até chegar ao número original. Portanto, no nosso exemplo, o resultado será 100, 101, 01. Vejam que este 1, né, que sobrou aqui, vem para cá, tá? E aí nós vamos fazer a subsequência aqui, ó. O 1, o 0, o outro 0, os 3 1s aqui, jogados aqui, e esse 0 aqui, ó. Sempre de baixo para cima. Certo, gente? Nós temos também outro sistema que os computadores entendem bem, que é o sistema hexadecimal. Esse sistema é um pouco mais complexo, mas também não é tão difícil de entender, tá? É um sistema de numeração que usa 16 dígitos, de 0 a 9 e de A a F. Ou seja, nós vamos trabalhar com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a partir do número 10, nós vamos trabalhar com A, B, C, D, E, F, que representará o 10, o 11, o 12, o 13, o 14
e o 15. Tranquilo? O hexadecimal é usado em muitas aplicações de computação, pois é um sistema de numeração que é facilmente convertido para o binário, que é um sistema de numeração usado pelos computadores. Tá? Aqui nós vamos ter alguns exemplos, ó, 356 base 16, tá? Ele faz a mesma situação aqui, ó, daquele cálculo, 3 vezes 16 elevado a 2, né? Que é 3 vezes 256, que dá 768, 5 vezes 16 elevado a 1, que dá 80, e 6 vezes 16 elevado a 0, que vai dar 6. 854 base 10, tá? Aqui tem toda a formulazinha que nós utilizamos, né? No outro também, no base 2. Ó, 16 elevado a 1 vai dar 16, elevado a 2, 256, 4.096, 65.536 e 1.048.576, tá? Endereçamento IP, gente. O endereçamento IP é o sistema de identificação dos dispositivos conectados à rede, certo? Esses endereços são números exclusivos que permitem que os dispositivos se conectem entre si. O endereço IP é um número que identifica o dispositivo na internet, tá? Esse endereço é composto por 4 números decimais, como nós já vimos, separados por pontos, tá? Por exemplo, o endereço IP 192.168.1.1 é composto pelos números decimais 192, 168, 1 e 1, certo? Ou seja, os 4 octetos separados. Existem 2 tipos de endereço IP, gente, e nós vamos falar nos 2, tá? Nesse momento estamos explicando sobre o IPv4, mas na próxima aula nós vamos explicar sobre o IPv6. Só para não deixar solto o assunto, nós vamos dar essa breve explicada aqui, tá? O IPv4 é o tipo mais antigo de endereço IP e é usado há mais de 30 anos. E o IPv6 é o tipo mais novo de endereço IP e foi desenvolvido para substituir o IPv4. Como eu falei anteriormente, o IPv4 ele só tem 4 bilhões de acessos possíveis, né? Ele só tem 4 bilhões de números que podem ser identificados na rede, certo? Então, esses 4 bilhões, eles já acabaram, não existe mais. Nós temos que utilizar, a partir de agora, o IPv6, e isso vai ser explicado a vocês. Os endereços IPs são usados para identificar dispositivos em rede. Quando o dispositivo envia o pacote de dados para o outro dispositivo, ele inclui o endereço IP no destinatário do pacote. E o roteador, que recebe o pacote usando o endereço IP, para decidir para onde enviá-lo. É isso que acontece quando chega algum tipo de informação no roteador das nossas casas, né? Ou dos provedores. Os endereços IP também são usados para controlar o acesso à internet. Os provedores de serviço de internet, os ISPs, atribuem endereços IP a seus clientes. Os clientes podem usar esses endereços IP para se conectar à internet e acessar sites e outros recursos. Aí tem uma grande diferençazinha que tem os IPs válidos e não válidos para a rede, tá? Os IPs válidos hoje em dia, alguns provedores não têm mais IPv4 para vender, tá? Ainda não implementaram o IPv6, não tem mais IPv4 para vender, e IPv4 que se fala é IP válido, tá, gente? O IP que funcione na internet. São 2 tipos de IP, o IP público e o IP privado. O IP público é o IP válido que funciona na internet, e o IP privado que só vai funcionar dentro das nossas casas, tá? Então, alguns provedores, eles não nos dão mais IP válido, certo? Eles dão pra gente, eles nos colocam numa situação que nós chamamos de CGNAT, certo? Que fazem toda uma situação e, vamos dizer, transformam o nosso IP
a grosso modo, o nosso IP privado em IP público para que nós possamos navegar na internet. Alguns detalhes adicionais sobre o endereçamento IP. Os endereços IP são divididos em duas partes, a rede e o host, ou seja, o endereço IP ele vai identificar a nossa rede e identificar o nosso computador, a nossa máquina, o nosso smartphone, tá? A rede é a parte do endereço IP que identifica a rede ao qual o dispositivo está conectado. E o host é a parte do endereço IP que identifica o dispositivo dentro da rede. Como eu já havia falado, existem dois tipos de endereço relacionados a isso, os públicos e os privados. Os endereços IP públicos são usados para conectar-se à internet. Os endereços privados são usados para se conectar à rede local. Os endereços IP podem ser estáticos ou dinâmicos também, gente. Os estáticos são sempre os mesmos. Os dinâmicos podem mudar periodicamente. Ou seja, o IP estático, eu posso chegar em uma máquina e colocar um IP de forma manual e dizer que aquela máquina vai ser um IP X e não vai mudar mais, certo? Já o IP dinâmico, quem vai me dar esse IP é o DHCP, certo? É um protocolo que existe ou no servidor ou no roteador. E aí, quando eu entrar em determinada rede, o DHCP vai me enviar um pacote e vai me dizer qual é o meu IP para eu poder me identificar dentro dessa rede. Caso o meu aparelho, o meu computador, o meu notebook, o meu smartphone não consiga esse IP, ele não consegue se identificar na rede. Ou seja, tem que haver uma comunicação do meu aparelho com ou o roteador ou o servidor dessa rede, certo? Para que esse DHCP envie o IP para minha máquina automaticamente e aí eu possa adentrar nessa rede, certo? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre máscara de rede, tá? A máscara de rede, gente, ela vai ser usada para determinar quais bits do endereço são usados para identificar a rede e quais bits são usados para identificar o dispositivo, certo? A máscara de rede é composta por 4 números decimais, tá? Separados por pontos. Por exemplo, a máscara de rede 255, 255, 255, 0, elas são compostas pelos números 255, 255, 255 e o 0 de forma decimal, tá? A máscara contém 32 bits, no mesmo formato lá do IP, certo? Tendo como finalidade mascarar uma parte de uma rede, certo? Sendo assim, todo endereço IP tem uma máscara correspondente. Então, nós vemos aqui, ó, uma classe de endereçamento para cada máscara de rede. Na classe A, nós vamos ter 255.0.0.0. O que é que ele quer dizer aqui nessa classe A? Que nós vamos ter aqui, identificando a rede, apenas o 255 aqui. O restante aqui são hosts. Ou seja, esses 3 octetos podem mudar de acordo com a quantidade de computadores, a quantidade de equipamentos que eu tenho nessa rede. A classe B, só esses 2 octetos vão representar a rede, e a classe C, que é a mais comum em nossas casas, certo? Esses 3 aqui, ó, 255, 255, 255, esses 24 bits vão estar ativos, restando apenas esses 8 bits aqui para identificar os nossos computadores. Ou seja, eu acho que muitos de vocês já viram 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 e daí por diante. Ou seja, o 192.168.0 é a rede daquele estabelecimento local ou da nossa casa.
O 1, ele vai ser o gateway, certo? Nessa situação aqui, ele vai permitir 254 equipamentos, sendo que o 192.168.0.1 vai ser o gateway, o 254 vai ser o broadcast e o restante, os 254, serão aparelhos na nossa rede, certo? Então, gente, nós temos aqui no quadro abaixo o endereço IP 192.168.1.100. A máscara de subrede classe C 255.255.255.0. Então vejam que aqui, ó, eu tenho 24 bits de rede ativos, tá? 8 com 8, 16 com 8, 24, e eu tenho 8 bits de host ativo. Ou seja, minha rede aqui está sendo representada por 24 bits e meu host, meus equipamentos, estão sendo representados por 8 bits. Então, o endereço de rede aqui, ó, ele vai estar na casa do 192.168.1.0. E aqui, os hosts possíveis para eu colocar nessa rede, certo? São 254 endereços, do 192.168.1.1 ao 192.168.1.254. Certo? E aqui nós temos tipos de IP, como nós íamos falando, tá? IP público, privado, estático e dinâmico, né? Vamos só dar mais uma explicação sobre isso, mais uma explicação bem básica, tá? Tipo de IP público, gente. Os endereços IP públicos são atribuídos pela IANA, que é uma organização, certo? Que é responsável por esse tipo de situação. São usados para identificar dispositivos na internet. Eles são únicos para cada dispositivo e são usados para rotear o tráfego da internet entre dispositivos. Tá? Os endereços IP privados, gente, que são aqueles que nós temos em nossa casa, não são atribuídos pela IANA e são usados para identificar dispositivos em uma rede local. Eles não são roteáveis pela internet, mas podem ser acessados de dispositivos com endereço IP público através de um roteador. Ou seja, se você tiver o seu computador, colocar um IP manual nele e não tiver um provedor de serviço, você não vai conseguir entrar na internet. Você vai ter que ter um IP público, né, que consiga, um IP público válido, que consiga acessar a rede, certo? IP estático, gente. Os IPs estáticos, normalmente, nós utilizamos para servidores, para dispositivos que precisam ser acessados de forma consistente. Por exemplo, eu tenho um servidor e todos os meus computadores da minha rede vão acessar serviços nesse servidor. Então, eu tenho que deixar um IP fixo nele, certo? Para poder ele rodar, para poder os outros computadores encontrarem ele de forma constante, tá? Se eu for instalar uma impressora na rede, eu também preciso colocar um IP fixo, né, um IP estático, para que ela possa, para que todos os computadores, para os smartphones, consigam encontrar essa impressora através desse IP. Se todo dia eu chegar no meu trabalho, no escritório, na minha escola, e eu for imprimir algo e esse IP tiver mudado, eu vou ter que refazer toda uma configuração para poder as máquinas acessarem a essa impressora, se ela for uma impressora de rede, tá? Outra situação também, onde eu posso colocar um IP estático, é nos consoles de videogame, ou seja, no PS5, no Xbox, aonde eu coloco um IP fixo e jogo ele numa zona desmilitarizada dentro do meu roteador, tá? Para que, com isso, eu tenha uma internet, uma velocidade sem lag nos jogos online, tá? Galera, muita gente faz isso, certo? Eu não sei se
se funciona. Eu não gosto muito de jogar online, mas eu já vi muita gente fazendo esse tipo de situação para melhorar esse tipo de lag nos seus jogos online, certo? E nós temos aqui também o endereço IP dinâmico, que são endereços que mudam periodicamente, gente. Eles são normalmente usados para dispositivos domésticos de escritórios que não precisam ser acessíveis de forma consistente. Ou seja, se eu estou no meu Wi-Fi em casa e eu saio, vou passar um dia na praia, eu vou passar um dia em algum canto, quando eu volto, o IP do meu smartphone pode não ser o mesmo, tá? Por quê? Porque pode ser que alguém tenha chegado na minha casa, pode ser que eu tenha ligado algum outro tipo de aparelho que tenha pego esse IP que era do meu smartphone antes. Então, vai haver essa mudança, certo? E temos aqui também IPs compartilhados e dedicados, tá? IPs compartilhados são os IPs usados por vários dispositivos, são normalmente usados em redes domésticas e de escritório, onde há um número limitado de endereços IPs públicos disponíveis. Nós chamamos isso de uma tecnologia que foi inventada para poder combater a escassez do IPv4, que é o NAT e o CGNAT, certo? Os endereços IPs dedicados são IPs que são usados por um único dispositivo e eles são normalmente usados por servidores e outros dispositivos que precisam de uma conexão de internet dedicada. E aqui nós temos um gráficozinho, né, onde mostra o quê? IP estático e IP dinâmico. E aqui, estático, designado pelo provedor, não vai mudar, é pago, geralmente utilizado por empresas, bom para web hosting, servidores de e-mail, FTP, VoIP e outros serviços que precisem de uma velocidade e de uma segurança maior para poder rodar. O dinâmico, designados pelos servidores de HCP, próprio roteador que você tem em casa. Ele muda frequentemente o número de IP das suas máquinas, dos seus smartphones, é gratuito, usado geralmente por residências e escritórios e é bom para usuários domésticos e internet para escritórios. Então aqui nós temos as classes de IP, gente. Ó, nós temos aqui a faixa de IP 10.0.0.0 até a 10.255.255.255. Nós temos a classe B de 172.16.00 até 172.31.255.255 e nós temos a classe C de 192.168.0.0 a 192.168.255.255. Vejam que eu tenho a anotação CID aqui, e nós vamos falar ainda sobre ela. Agora temos aqui, por exemplo, na classe A, nós podemos formar até 128 redes com 16.777.216 IP, com 16.777 e 214 máquinas. Ou seja, essa classe aqui nós não vamos utilizar dentro da nossa casa, né? Nós não temos 16.000 computadores ou equipamentos que precisem de IP dentro de nossa casa, tá? A classe B, ele vai permitir 65.534 IPs por rede, tá? E a classe C, gente, ela vai permitir aqui, ó, 254 IPs por rede, certo? Então, nós utilizamos aqui a classe C em casa, mesmo que nós não precisemos de 254 IPs, mas a classe C é o que mais se aproxima à nossa rede dentro de casa, tá? VLSM, gente. O VLSM, ou máscara de rede de comprimento variável, é a técnica que permite a um roteador usar máscaras de subrede de comprimento variável para diferentes subredes em uma única rede de IP. Permite
que o roteador aloque recursos de rede de forma mais eficiente e evita o desperdício de endereço IP, tá? Isso daí também foi criado justamente pelo desperdício que nós tínhamos de IPv4, e quando o pessoal viu que o range de IPv4 iria se acabar, eles decidiram, foram atrás de novas tecnologias para evitar isso. Mas não teve jeito e implementou-se o IPv6 em contrapartida, certo? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Aqui. Com a utilização de subrede, nós dividimos uma rede classe A, B ou C em várias subredes, cada uma delas com tamanho fixo. Exemplo, podemos dividir uma classe C em 8 subredes com máscara 27/27. Então, nós temos aqui, ó, a rede classe C dividida, tá? Com o /27, que é a tecnologia aí, a CID, né, que a gente vai explicar, vai chegar aí nessa fase, tá? Nós temos aí o conceito de VLSM, que é basicamente que se faz a dividir as subredes em outras subredes, e cada uma com o tamanho necessário para satisfazer os requisitos do projeto, tá? Vejam aí, ó, eu posso ter numa subrede de classe C, certo? Uma rede aqui de 126 hosts, uma rede de 62 e 4 redes aqui com 14 hosts. Ou seja, em uma única rede, eu posso dividir ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6 redes dentro da minha rede local, tá? Então, gente, vamos falar sobre superredes, que é o CID, né? É a sigla de Class Interdomain Routing. É uma técnica para representar endereços IP e máscara de subrede usando uma notação de comprimento variável, tá? Substitui o sistema de classes de endereço IP, que era baseado em 3 classes de endereço apenas, o A, o B e o C. O CID é mais eficiente do que o sistema de classe porque permite que você represente endereços IP e máscara de subrede com mais precisão. Isso pode ajudar a reduzir o desperdício do endereço IP e melhorar a eficiência do roteamento, né? Como nós havíamos falado, por exemplo, eu tenho aqui uma rede de classe C, aonde ela vai chegar com 256, certo? 256 IP e 254 IPs válidos para ser utilizado. Só que aí, gente, eu posso colocar o CID para baixar esse número de IPs, né? E não ficar, se eu vou utilizar uma rede com 10 computadores, eu posso criar uma rede que tenha apenas 64 computadores ou 32 computadores, certo? Então, aqui eu posso fazer isso para eu não perder IPs dentro da minha rede, tá? Exemplo aqui, gente. Uma organização com 300 dispositivos não poderia usar um endereço IP classe C que permitisse apenas 254 dispositivos, né? Portanto, a organização seria forçada a solicitar um endereço IP classe B que forneceria 65.534 endereços de host exclusivos, no entanto, para apenas 300 dispositivos. Vejam que absurdo, tá? O que deixaria 65.234 espaços de endereço IP não utilizados dentro dessa rede. As limitações no design da rede, certo? Por exemplo, eu tenho aqui duas redes, a 192.168.1.0 e a 192.168.0.0. Nesse caso aqui, gente, eu não poderia combinar as duas redes porque a máscara de subrede C foi fixada em 255, 255, 255. Então, eu não poderia utilizar essas duas redes dentro da minha rede,
tá? Deixa eu botar aqui, isso. E aqui nós temos, ó, o CID, né? A classe, tá? E aqui nós vemos aqui como classe A, começando aqui, ó, do barra 9, barra 10, barra 11, barra 12, barra 13, certo? E classe B, e nós temos aqui o classe C, né? Que é do barra 24 acima, tá? Então vejo que hoje, ó, se eu for instituir uma rede, eu tenho uma empresa com 1.500 computadores, eu vou botar um CID de barra 21, certo? Se eu for, por exemplo, mas a minha rede vai ser escalável, eu quero mais 1.000 computadores no ano que vem, eu posso subir ela para 1/20, certo? E aí eu vou ter 4.000 IPs liberados dentro dessa rede, certo? Então, é isso aí, gente. Nós temos aqui as referências. Agradeço a vocês e voltamos na próxima aula.